As fontes formais, elas podem se manifestar, o direito pode se manifestar de várias formas. Uma das formas é a lei. O que é a lei? A lei, em sentido estrito, é uma norma escrita que introduz algo novo com caráter obrigatório. Então, ela tem 3 requisitos para ser lei: escrita, trazer algo novo e ser de observação obrigatória. E as leis podem ter uma aplicação mais ampla ou mais estrita. Umas leis podem ser mais importantes do que outras. E aí, para isso, Kelsen desenvolveu uma pirâmide. A pirâmide tem no seu ápice a Constituição Federal. Ela é a lei mais importante de todas. É a partir dela que todas as outras normas vão se desenvolver. Por quê? É na Constituição que nós teremos o estabelecimento das regras de organização do Estado e as normas gerais de organização da sociedade. Então, nenhuma outra lei pode ser contrária à Constituição. Em seguida, nós temos as leis complementares, que são leis previstas na Constituição que irão detalhar determinados aspectos trazidos pela lei maior. Em seguida, logo abaixo, nós temos as leis ordinárias. Abaixo das leis ordinárias, as medidas provisórias e leis delegadas. E lá embaixo, na base da pirâmide, nós temos as resoluções. As constituições, como eu já disse, trazem as normas gerais do Estado e trazem as normas gerais de organização da sociedade. E essa Constituição, por ser a lei mais importante, ela pode ser rígida, ou seja, ser inalterável, imutável. Não pode ser emendada em hipótese alguma. Mas algumas constituições, como a nossa, são semi-rígidas. Elas podem ser alteradas, mas o seu processo de alteração é bem dificultoso. É diferente da forma de criação de uma lei ordinária. A emenda constitucional, no caso da Constituição semi-rígida, e no caso da nossa Constituição especificamente, ela precisa, para ser aprovada, da votação de 3/5 de cada casa do Congresso Nacional, em dupla votação. Então, ela vai para a Câmara, é votada uma vez, pelo Senado, outra vez, e volta para a Câmara e volta para o Senado, e em cada uma dessas votações ela precisa ter 3/5 de votação favorável. Também há as constituições flexíveis, que são constituições que podem ser alteradas não por um processo dificultoso, mas qualquer lei pode alterar o que está contido nas suas normas. As emendas constitucionais, como eu já disse, são formas de alteração da Constituição. E elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal. É esse dispositivo que vai trazer essa forma de votação mais dificultosa da nossa Constituição. Mas nem tudo na Constituição pode ser alterado. No artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, nós temos as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são aquelas normas que não podem ser alteradas de forma alguma, porque se constituem em aspectos fundamentais daquele povo. Então, a nossa Constituição diz que são cláusulas pétreas: o voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Nenhum desses aspectos pode ser abolido da nossa Constituição. Nenhuma emenda poderá excluir do texto da Constituição qualquer desses aspectos. Em seguida, vêm as leis complementares. As leis complementares são aquelas normas que servem para explicar ou detalhar normas constitucionais. Normalmente, a Constituição fala na forma da lei. Essa lei é a lei complementar. Quando a Constituição traz em seu texto um artigo que fala será exercido o direito X na forma da lei. Essa lei é a lei complementar. Para a aprovação da lei complementar, é necessário um quórum de maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Metade mais um dos membros do Congresso.
Então, não é como na Constituição, que é 3/5 de cada casa, porque o Congresso, ele tem o Senado e a Câmara. No caso da emenda, é 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado. Se na lei complementar, na reunião do Congresso que vai votar, na reunião conjunta, é um quórum de maioria absoluta, e não 3/5, que é uma maioria qualificada. Um exemplo de lei complementar é a Lei Complementar número 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa. Essa lei foi prevista no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Em seguida, nós temos as leis ordinárias. As leis ordinárias são leis comuns, como o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Licitações e etc. Para sua aprovação, é necessário apenas a maioria simples. O que é a maioria simples? Metade mais um dos presentes na sessão. Se são 500 deputados, por exemplo, e estão presentes apenas 300, se 151 deputados votam a favor, então a lei ordinária poderá ser aprovada. As leis delegadas são leis elaboradas pelo presidente da República. As outras leis que nós já vimos são todas elaboradas pelo Poder Legislativo, que é quem tem a competência para legislar. Mas as leis delegadas são elaboradas pelo presidente da República após a autorização do Congresso Nacional. O presidente pede autorização para o Congresso para escrever uma lei sobre um tema específico. Por exemplo, a Lei Delegada número 13 de 1992 institui gratificações de atividade para os servidores civis do Poder Executivo e prevê vantagens e dar outras providências. Essa lei foi uma lei escrita em 1993 pelo presidente da República através de uma autorização do Congresso Nacional. No mesmo patamar da hierarquia, nós temos os decretos legislativos. Os decretos legislativos são normas com matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional. Estão previstos no artigo 49 da Constituição. Uma matéria exclusiva de competência exclusiva do Congresso é a autorização para o presidente ou o vice-presidente da República ausentar-se do país por mais de 15 dias. Somente um decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional é que pode autorizar o presidente a se ausentar do país por mais de 15 dias. Já as resoluções são normas de matéria de competência exclusiva da Câmara ou do Senado. Podemos ver aí a diferença. O decreto, ele é conjunto, é Congresso Nacional, Câmara e Senado. E as resoluções são matéria de competência exclusiva da Câmara, são resoluções da Câmara ou resoluções do Senado, matéria de competência exclusiva do Senado. Um exemplo disso é a elaboração do regimento interno de cada uma dessas casas. É feita por resolução e cada casa faz o seu próprio regimento interno. Por fim, nós temos as medidas provisórias. Quanto às medidas provisórias, nós temos uma observação interessante. Elas não são leis, mas têm força de lei. Elas são elaboradas pelo presidente da República em caso de urgência e relevância e têm vigência de apenas 60 dias. Em tese, após os 60 dias, se ela não for levada à votação pelo Poder Legislativo, ela perderia sua vigência. Mas o que se vê atualmente é que os nossos presidentes da República, desde Fernando Henrique até Lula e Dilma, têm abusado desse poder e têm utilizado-se muitas vezes de medidas provisórias para questões que não são de relevância nem de urgência. Mas eles utilizam como instrumento de praticidade para governar. E o Congresso Nacional não tem atuado no sentido de votar essas medidas provisórias, transformando-as em leis ou acabando com a sua vigência. Um exemplo de medida provisória bem recente é a medida provisória número 654 de 2014. Essa medida provisória abriu um crédito extraordinário em favor do Poder Executivo. Nessa época do ano, entre setembro e outubro, é muito comum que o Poder Executivo se utilize dessas medidas provisórias para conseguir fechar suas contas
e aí abre créditos extraordinários. Uma segunda fonte formal do direito são os costumes. Os costumes são comportamentos reiterados, transformados em obrigatórios por uma sociedade. É como se fosse uma lei, mas não é editada pelo poder legislativo, nem é uma lei delegada, etc. É uma norma criada pela própria sociedade e praticada de forma reiterada. É considerada a fonte mais antiga do direito. Muitas leis surgem a partir de costumes. E é um direito anônimo por natureza. Não se sabe quem criou aquele costume. Ele surge no seio da sociedade. Os costumes podem ser classificados de 3 formas: secundum legem, praeter legem ou contra legem. Os costumes secundum legem são costumes previstos em lei. No nosso artigo 596 do Código Civil, nós temos um exemplo de costume secundum legem. O artigo diz: não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Então, no nosso Código Civil, nós temos um exemplo de costume secundum legem. Os costumes praeter legem são utilizados em caso de lacuna na lei. A nossa lei de introdução às normas do direito prevê os costumes secundum legem, dizendo que o juiz não deixará de julgar na ausência de lei, na omissão de lei. Ele decidirá conforme os costumes, a analogia e os princípios gerais de direito. A analogia e os princípios gerais de direito são, portanto, também fontes do direito. Nós vamos estudá-los na aula que vem. Mas o costume está aqui previsto como esse costume praeter legem, que é utilizado quando não há lei específica sobre o tema. Os costumes contra legem não são fontes do direito, porque eles são contra a lei. São hábitos que a sociedade possui, mas que são, em tese, são proibidos por lei. Em tese, não deveriam ser praticados. Um exemplo bem comum no nosso país é o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção penal, mas é um hábito praticado por muitas pessoas no nosso país. É um costume, mas ele é contra a legem, ele não é fonte do direito. Então, quais são as diferenças entre lei e costume? A lei tem origem certa e pré-determinada. Você sabe quem criou aquela lei, foi o Poder Legislativo. E pré-determinada porque você sabe quando ela foi criada. Ela é publicada no Diário Oficial, ela tem data de nascimento. Já o costume é incerto, tem uma origem certa, uma origem difusa, anônima. Não se sabe quando surgiu aquele costume, não se sabe quem criou aquele costume. E a duração da lei é pré-determinada ou ela é válida até que outra lei a revogue. Tem leis que são criadas com prazo pré-determinado. Ela tem data de nascimento e data de morte. E outras leis são vigentes por tempo indeterminado até que outra lei a revogue. Já os costumes têm uma duração imprevisível. Não dá para saber quando um costume nasceu e nem quando ele vai morrer, nem quando ele vai deixar de ser utilizado. Não tem nenhuma maneira de se descobrir isso. Então, é imprevisível a duração de um costume. Bom, essa foi a nossa aula, nossa segunda aula. Espero que vocês tenham compreendido. Serão indicados para vocês alguns textos que serão mais interessantes para vocês conhecerem o justnaturalismo, o justpositivismo, para que vocês entendam um pouco mais a respeito da história do direito. Alguns textos vão ser colocados à disposição e esperamos que vocês leiam, porque eles serão de fundamental importância para a compreensão do tema e o enriquecimento cultural de vocês.
Espero vocês na próxima aula. Tchau!